Mas vamos falar um pouquinho hoje dos números e dos relacionamentos, né? Olá, pessoas. Mais uma vez estamos aqui, né? E temos várias temáticas e sempre, né? A gente sempre avisa que quando a gente fala dos números, né? A gente está falando do mapa numerológico e todo mapa envolve um conjunto de números, né? Algumas técnicas definem isso de forma um pouco diferente. E aí, para alguns, isso são tantos números, para outros são menos números, mas aqui a gente está falando de modo geral, né, dos principais números do mapa. E aí, sem entrar aqui em muitas análises técnicas, né, falando de um modo genérico. E qual a importância de saber como os números se relacionam? Primeiro, quando a gente entende essa métrica dos relacionamentos, é mais fácil a gente avaliar, ou a gente se perceber, a gente entrar nesse processo de auto-observação, né, das nossas energias, das nossas forças, das nossas capacidades, dos nossos defeitos, e até mesmo como é mais fácil ou mais difícil perceber ou aceitar os defeitos, as qualidades, enfim, as dimensões nas quais cada pessoa vive e como cada pessoa se relaciona com a sua capacidade, seu universo pessoal. Quando a gente puxa, muitas vezes, o mapa das pessoas, é bastante comum a gente dar atenção a um conjunto de 3, 4, 5, 6 números mais específicos dentro do mapa. Mas a gente sempre vai ter uma numeração dominante. Então, vamos falar um pouco desses números, mas nesse sentido, né, do que é dominante dentro do mapa de cada um. Muitas vezes, quando a gente fala do número 1, há aí uma visão, né, um paralelo, inclusive um paralelo de que o número 1 poderia ser associado, né, algumas, enfim, né, dependendo do ponto de vista, ele pode ser associado a Áries, pode ser associado a Leão, pode ser associado também a Capricórnio, né, algumas pessoas fazem essa associação. Às vezes, quando a gente fala do número 2, né, ele pode ser associado a Touro, pode ser associado a Libra, né, enfim, há controvérsias, né. O 3, ele pode ser associado aí muitas vezes até, já que há muitos signos diferentes, há muitas naturezas diferentes, né, pode ser associado a Gêmeos, pode ser associado a Sagitário, pode ser associado a Aquário, né? Então é muito relativo. E aí, se a gente for desdobrando os números aqui, a gente pode ir associando cada número, na verdade, é um conjunto de signos, né? Porque o 3 também, embora ele tenha essa associação mais próxima, talvez de Gêmeos, e em algum momento de Sagitário, ele também pode ter uma associação com o Leão, como pode ter uma associação com Peixes. Então é muito relativo a gente aqui falar dessas associações, né? O 4 vai ter mais ligação com os signos de terra, supostamente, né? Nesse caso, talvez um pouco mais Virgem, né? Capricórnio, assim como vai ter talvez um pouco mais de ligação também, aí, enfim, em algum momento eu digo que em algum momento também vai ter essa ligação com o Escorpião, né? Embora a gente tenha que evoluir essa percepção. A grande questão é que fazer essas associações depende muito dos níveis de percepção que a gente vai ter. Mas quando a gente fala do conjunto de números que a gente exerce, o que acontece com o número 1? Por exemplo, né? Ele é muito voluntarioso,
né? Ele precisa se jogar nas situações, e aí a gente vai se perguntar, tá, mas e aí, como é que ele se relaciona? O ele se joga nas situações, ele se joga na vida, né? Dependendo da linguagem que a gente usar, a gente pode entender que o está ligado ao louco, né? Na coisa do jogo de cartas, né? Enfim, de Marcelo, etc. Né? Mas o ele precisa de reconhecimento. Ele precisa se sentir importante e necessário. E aí, quando um número está dentro de uma relação, ele é aquele número, aquela natureza que vai fazer tudo pelo outro, que vai querer viver aquele arquétipo do herói, né? E até mesmo, por outro lado, também vai ver um pouco esse arquétipo até do sacrifício. Mas ele não é esse sacrifício meramente altruísta, né? Não podemos nos enganar com isso. Ele é o tipo do sacrifício no qual ele está esperando que haja um olhar, que se dê uma importância, que se assuma sobre a presença dele um quê de heroísmo, né? E até mesmo um valor que às vezes é mais do que o valor da presença, né? Embora o tenha isso muito forte do momento presente, né? Ele faz porque ele quer aquilo naquele momento e porque ele quer aquele reconhecimento naquele momento, mas ele busca que aquele reconhecimento seja medido de alguma forma, né? Essa medida é no sentido de que é como se ele fosse ser visto, observado ou percebido como alguém o tempo inteiro importante, ou como alguém que o tempo inteiro está fazendo mais do que aquilo que os outros possam fazer. O quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, vai depender da configuração das pessoas com quem ele está se relacionando. E aí eu explico por quê. Porque quando as pessoas, digamos, mais perceptivas, eu vou dar um exemplo aqui, quando um 7 ou quando um 8 percebe que o 1 está se relacionando dessa forma, o que acontece? Eles vão, digamos, se sentar ali na varanda, tomar um chazinho, um café, um vinho, e vão falar para algo mais ou menos assim: nossa, eu preciso de leite das ovelhas imantadas sagradas dos Himalaias. E lá vai o número de alguma forma, providenciar o leite das ovelhas sagradas batizadas nos Himalaias, né? E assim, ele vai se matar para conseguir isso, né? Sabe-se Deus lá por quê? Porque ele quer acreditar que é um ato heróico, divino, uma coisa, sei lá das quantas, né? E aí vão ter os outros números que vão ficar lá na varanda, né? Meio que assim, tipo, que pena, o mundo está acabando. Ainda bem que tem o número para resolver, né? Que coisa. Eu estou com muita preocupação, que ainda bem que não está lá resolvendo as coisas difíceis de resolver, né? Que coisa. Então, assim, isso é só uma das visões, né? Claro que quem tiver muito no mapa e ouvir isso vai achar horrível, né, essa fala, mas, enfim, né? Posso falar por experiência de atendimento que isso é real, né? Isso é uma constante do número E o doido é que, se ele conseguir trazer esse tal desse leite de não sei aonde, consagrado, sei lá por quem, sei lá como, né? E aí as pessoas disserem: nossa, que bacana, só você conseguiu fazer isso. Ainda bem, é o único que faria isso, porque todos os outros iam comprar leite ali na esquina no mercadinho, né? Mas, enfim, né? Muitas vezes fica frustrado e ele tem uma predisposição
até mesmo a se sentir usado dentro das relações, quando ele não digamos, recebe o reconhecimento que ele acha, né, o que ele sente que ele precisa ter. E o problema desse reconhecimento, qual é? É justamente o quanto ele realmente está sendo reconhecido, ou o quanto, conforme as devidas configurações adversas, ele está sendo usado, né? E aí vejam que a gente está falando aqui só do número 1, né? E aí a gente pode falar, não que seja o único número que se propõe a isso, mas é o que tem mais propensão lá, né? E aí só para dar esse exemplo, imagina como e quantas pessoas com o número 1 cristalizado, quanto com o número 1 energizado, quanto o número 1 potencializado dentro do mapa, realmente querem acreditar ou acreditam que estão sendo valorizadas por tudo aquilo que estão fazendo dentro do relacionamento ou do seu campo de relações, não só afetivo, como também dentro das relações de trabalho, dentro das relações familiares, dentro das relações sociais e mesmo das relações, digamos, talvez aí das relações genéricas, né? Então, quando a gente pensa nisso, é necessário se perguntar, né, ou por meio desse exemplo, aonde está o número 1 dentro do seu mapa e o quanto você realmente, dentro da sua linha de relacionamentos, está, talvez, se esforçando até sem necessidade, se sacrificando, e, inclusive, independente da gente questionar aqui se isso é certo, errado, bom ou ruim, o quanto você está se sentindo reconhecido dentro dos seus relacionamentos, né? Ou o quanto você precisa se sentir reconhecido, reconhecida dentro dos seus relacionamentos. E o quanto essa busca pelo reconhecimento se faz algo necessário a partir do momento que você passa a estar num processo de exploração, né, da sua capacidade pelos outros. E também o quanto você provocou isso, né, o quanto isso foi provocado na sua pessoa. E aí isso são perguntas, são temáticas, são questões que, claro, de número a número, de mapa a mapa, conforme cada atendimento, cada situação que a gente recebe, são perguntas que vão vir, né? E aí para cada número, para cada configuração de cada mapa, a gente pode aí trazer determinados questionamentos. E aí fica a pergunta, né? Quais são as questões dos seus números, né? Qual é a sua maneira de se relacionar conforme os números do seu mapa e o quanto realmente você está aproveitando isso, né? Ou o quanto estão, né, explorando isso e talvez você mesmo, você mesma não esteja explorando isso em relação à sua capacidade perceptiva, evolutiva e até mesmo em relação à coisa do amor próprio. E aí fica aí o recado.